Deus diz: gritei seu nome 4 vezes hoje. Uma grande tragédia está chegando. O arcanjo Miguel te chama urgente. Quantas vezes Deus precisa te chamar até que você ouça? Quantas vezes o céu precisa estremecer para que você desperte? Hoje o teu nome foi gritado 4 vezes no mundo espiritual. E cada grito foi um eco de urgência, um clamor divino para que você não perca o que está por vir. Uma grande tragédia está se aproximando, e quem não estiver escondido em Deus será arrastado pelas trevas. Mas existe um socorro poderoso vindo do alto. O arcanjo Miguel já está em movimento, e ele te chama urgente para a guerra espiritual que já começou. Se você ficar até o fim desta mensagem de Deus, descobrirá como se posicionar e vencer. Mas, se ignorar este chamado, poderá não suportar o que vai acontecer nos próximos dias. Escreva: eu estou pronto, Senhor. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem de Jesus chegou até você porque o céu inteiro se movimentou para isso. Deus usou pessoas, algoritmos, conexões e até mesmo momentos de dor para que agora, neste exato instante, você escutasse o som da trombeta espiritual. O seu nome foi gritado 4 vezes hoje nos céus. 4 vezes. E cada vez que Deus pronunciou o seu nome, foi como um terremoto invisível sacudindo os alicerces espirituais que te cercam. A primeira vez foi quando você pensou em desistir. A segunda, quando você se sentiu esquecido. A terceira, quando uma lágrima caiu e ninguém viu. E a quarta? A quarta foi quando o inimigo tentou te marcar com tragédia, mas Deus interferiu. Ele gritou seu nome como um pai desesperado salva o filho de um incêndio, porque ele te viu em perigo e não vai permitir que você seja destruído. O arcanjo Miguel não é apenas um mensageiro, ele é guerreiro. Ele está à frente das maiores batalhas espirituais, e quando ele se move, o inferno treme. E neste exato momento, Miguel foi liberado com uma missão: proteger, guardar e guiar os escolhidos. E você é um desses escolhidos. Mas há uma condição: você precisa despertar. Não dá mais para andar em cima do muro, não dá mais para ignorar os sinais. Você tem sentido ataques que não entende, pressões inexplicáveis, pesadelos, crises de ansiedade, perdas repentinas, portas se fechando. Não é coincidência, é guerra espiritual. O mundo invisível está em ebulição e o inimigo sabe que os dias estão contados. Ele sabe que a promessa de Deus sobre sua vida vai se cumprir. Por isso está furioso. Mas o céu também sabe disso. E é por isso que Miguel está vindo ao seu encontro. Deus está te chamando porque tem algo grande prestes a acontecer. E a tragédia que foi arquitetada contra você, contra sua família, contra seus sonhos, pode ser desfeita. Mas você precisa agir. Você precisa se posicionar como um soldado do reino. Você precisa clamar, jejuar, declarar a palavra, fechar brechas, romper alianças com tudo o que não vem de Deus, porque o inimigo só entra onde existe legalidade. E é isso que Deus quer cortar hoje, toda legalidade oculta que tem permitido ao mal te atormentar. Chega de ciclos repetitivos, chega de viver um passo para frente e 2 para trás. Deus gritou o seu nome porque decidiu que esse ciclo termina hoje. Mas Ele não vai forçar nada. Ele te chama, Ele te convoca, mas a decisão é sua. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Talvez você esteja se perguntando: por que justo comigo? Por que meu nome? Por que essa urgência? Porque existe algo escondido dentro de você que o inferno teme. Um propósito que vai impactar gerações. Uma promessa que vai libertar vidas. Uma unção que carrega o som da cura, da restauração, da mudança. E o inimigo sabe que se você despertar agora, ele perde território. Por isso a tentativa de tragédia.
Por isso os acidentes evitados por segundos, por isso a guerra dentro da sua casa, por isso os pensamentos escuros nas madrugadas. Mas Deus diz: eu gritei teu nome porque eu te amo, e nenhum dos meus se perderá sem que antes eu lute com todas as forças para salvar. Essa é a tua hora. Você sente isso no espírito. Há uma agitação no seu peito enquanto escuta essa mensagem de Deus. O céu está confirmando que esta é a hora de romper, de largar o que atrasa, de voltar para o altar, de reerguer os muros da tua fé. Escreva: eu volto para o altar. Deus vai mudar a rota de algo nos próximos 7 dias. Algo que parecia perdido será resgatado. Algo que parecia morto vai ressuscitar. Mas Ele está te preparando agora, porque essa bênção vem cercada de guerra. O inimigo vai tentar impedir, mas não vai conseguir, se você estiver posicionado. É por isso que o arcanjo Miguel te chama. Ele vem com espada desembainhada para te proteger da tragédia e abrir um caminho de livramento que será testemunho na tua história. Mas você precisa estar firme, sem dar espaço à dúvida. A fé é o escudo que te livra do ataque súbito que o inimigo está preparando. E não pense que o grito de Deus foi fraco. Não foi um chamado tímido, foi um rugido. Um som que atravessou dimensões espirituais, interrompeu reuniões infernais e ativou uma rede de anjos em seu favor. Mas agora, Deus espera a tua resposta. Ele quer ouvir teu sim, quer ver tua entrega. Ele não está te oferecendo uma vida sem lutas, mas uma vitória garantida em meio às batalhas. Ele quer ser teu esconderijo, tua rocha, teu abrigo seguro, mas precisa que você escolha esse lugar. Precisa que você volte, que você ore, que você declare a verdade, que você rejeite as mentiras que têm paralisado sua fé. Hoje é o início de uma nova estação espiritual. Uma estação onde os escondidos serão revelados, onde os feridos serão curados, onde os esquecidos serão exaltados. Mas só os sensíveis ouvirão esse chamado. Só os obedientes responderão ao grito. E você foi escolhido para ouvir isso agora, porque Deus sabe que existe dentro de você uma semente pronta para florescer. Não é tarde demais. Não é impossível demais. Não é longe demais. Ele te alcança onde você estiver, mesmo nos lugares mais escuros da tua alma. Mas Ele não vai mais gritar uma quinta vez. Esta é a última chamada antes da virada. Ou você atende agora, ou será difícil depois. Porque o que está vindo será forte, e só os que estiverem em Deus conseguirão permanecer. Você sente que algo está mudando no mundo espiritual, mas ainda não consegue entender o que é. As portas estão tremendo antes mesmo de serem tocadas, os ventos estão soprando numa direção que você nunca viu e há algo no ar. Um peso, uma expectativa, uma força que te envolve e te pressiona a decidir. Não é pressão emocional, é pressão do céu. Deus está ajustando destinos, realinhando caminhos, mexendo em estruturas antigas que pareciam inabaláveis. E nesse movimento celestial, você está no centro. Porque quando Deus gritou seu nome, Ele não apenas te alertou, Ele te incluiu em uma convocação divina. E quando o arcanjo Miguel se move, é sinal de que a batalha deixou de ser silenciosa. O céu já não sussurra. O céu está bradando, e quem tem ouvidos espirituais sente esse som ecoando até nos ossos. A tragédia que está tentando se aproximar da sua vida vem disfarçada. Ela não chegará como algo óbvio ou escandaloso. Ela virá nas pequenas distrações, nas decisões precipitadas, nas amizades tóxicas, nas emoções fora de controle. O inimigo é astuto. Ele quer que você pense que está tudo sob controle, que é só mais uma fase ruim, que tudo vai se ajeitar com o tempo. Mas Deus está dizendo que não há mais tempo. Se você não se posicionar agora, será tarde demais. Há armadilhas sendo montadas ao redor do seu propósito, e o tempo para desmontá-las é este, não depois, agora. Porque o que está em jogo não é apenas sua paz ou sua estabilidade,
é a sua missão, é o que você nasceu para cumprir. E se você não responder, o plano de Deus não falha, mas você poderá ser substituído. Há outros preparados, mas o céu ainda espera que seja você. Deus está soprando uma urgência profética sobre sua vida. As pessoas ao seu redor talvez não entendam, talvez até zombem do seu despertar, mas não importa. O que está sendo liberado sobre você não é comum, é coisa de guerra. É coisa de céu e inferno em confronto. E quando Miguel aparece, é porque a espada já foi levantada. Você precisa se revestir da armadura, precisa tapar todas as brechas: orgulho, rancor, mágoa, pecado oculto, frieza espiritual. Cada uma dessas coisas é uma porta aberta para o caos. E não adianta pedir proteção se você insiste em manter portas escancaradas. Deus está sendo claro contigo. Ele gritou teu nome porque te ama, mas agora Ele exige resposta. Ele quer ação. Ele quer obediência. Porque não dá mais para viver de aparência espiritual. Ou você se entrega de verdade, ou será facilmente levado pelo vendaval que já começou a soprar. Você sente isso, não sente? Que há algo querendo te puxar para trás, enquanto outra força invisível te empurra para frente. É o conflito de reinos. É o Espírito de Deus lutando contra tudo o que quer te manter no chão. Mas para vencer, você precisa decidir de que lado vai ficar. Deus não vai mais disputar espaço com as suas distrações. Ou Ele é tudo, ou Ele será nada. Ou você entrega a chave da sua casa espiritual, ou continuará vivendo sob ataques constantes. O problema não é o inferno te atacar. O problema é você estar vulnerável. O arcanjo Miguel já foi enviado para te guardar, mas ele age onde há aliança, onde há santidade, onde há entrega. Ele não luta onde há indiferença. Por isso Deus está te chamando com tanta intensidade, porque Ele sabe o que está vindo, e você ainda não sabe. O plano do inimigo é fazer você duvidar da sua escolha. Ele vai tentar usar pessoas próximas, situações familiares, dores antigas. Vai tentar fazer você pensar que Deus não está ouvindo, que o céu está em silêncio, que nada vai mudar. Mas essa é a estratégia dele: cegar, confundir, atrasar. Deus, por outro lado, trabalha com luz, com clareza, com aceleração. E é isso que Ele quer liberar na sua vida agora. Uma aceleração que vai quebrar a lentidão espiritual, vai romper o ciclo de estagnação, vai fazer você recuperar o tempo perdido. Mas isso só será possível se você parar de brincar de fé. Chega de orações mornas, chega de louvores sem alma, chega de viver como se ainda houvesse muito tempo, porque o tempo está se esgotando, e quem não discernir isso será surpreendido pela dor. Você tem uma escolha, e essa escolha será determinante para os próximos anos da sua vida. O céu já escreveu o plano, já preparou os recursos, já liberou os anjos, mas a caneta está na sua mão. Deus te chamou 4 vezes porque Ele sabia que nas 3 primeiras você ainda estava distraído. Mas agora, nesta 4ª, Ele espera uma resposta definitiva. Ele espera que você se levante como guerreiro, que se posicione como profeta, que viva como quem carrega uma missão e não apenas um desejo. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para vencer. E a tragédia que foi armada contra você vai cair por terra se você responder ao chamado agora. Não com palavras, mas com atitude, com santidade, com renúncia, com fé viva. Escreva: eu me posiciono hoje. E não pense que será fácil. Miguel não é enviado quando tudo está calmo. Ele vem quando há caos. Ele vem quando o inferno está furioso. Ele vem quando a guerra é inevitável. Mas ele também vem quando há algo precioso para proteger. E esse algo precioso é você. É a promessa que você carrega. É a unção que está sendo gestada em sua alma. Você não pode mais viver como se fosse comum, porque o que está dentro de você não é comum. É semente de avivamento, é poder escondido, é resposta para outras vidas. Por isso você tem sido tão atacado. Por isso você tem sentido cansaço sem motivo, vontade de sumir, pensamentos pesados.
Mas Deus está rasgando esse véu agora. Ele está abrindo seus olhos espirituais. Ele está dizendo: levanta, eu gritei teu nome, agora grita por mim. O céu está liberando autoridade sobre você. Autoridade para expulsar demônios, para romper ciclos, para restaurar famílias, para decretar cura, para destravar ministérios. Mas essa autoridade só repousa sobre quem se consagra. E é por isso que a tragédia está tão perto. Porque o inimigo quer impedir que você descubra quem você realmente é. Ele sabe que o dia em que você despertar por completo, tudo muda. As cadeias caem. As maldições se quebram, as enfermidades fogem. Por isso ele tenta te manter dormindo. Mas Deus já soprou o despertar. E agora ele espera que você caminhe na direção da promessa, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Porque a obediência te levará a lugares que o entendimento nunca levaria. Escreva: obedeço mesmo sem ver. Não subestime os próximos dias. Coisas grandes vão acontecer. Haverá ruídos no mundo espiritual, mudanças inesperadas, revelações que vão te abalar. Mas, se você estiver firmado na rocha, nada vai te derrubar. Se você estiver escondido em Deus, nem a tragédia te alcança. Porque o grito de Deus não foi apenas um aviso, foi um selo de propriedade espiritual que o inferno não pode tocar. Mas esse selo só se ativa com obediência. Então, respira fundo, fecha os olhos e responde com tudo o que você tem. Porque Deus não te chamou para ficar parado diante da guerra. Ele não gritou seu nome 4 vezes para você continuar em silêncio. O céu está em alerta, os anjos estão em movimento e você precisa se levantar com autoridade. Este é o momento em que sua voz precisa se alinhar com o som do trono. Deus quer te usar como instrumento vivo de transformação, como canal de milagre na terra, como mensageiro do reino em tempos de colapso. Mas antes de fazer através de você, Ele precisa fazer em você. E isso começa agora. Não é sobre uma emoção passageira, é sobre uma decisão eterna. O mundo ao seu redor está à beira de rupturas, e você não pode mais se dar ao luxo de viver anestesiado espiritualmente. Há promessas que estão suspensas, esperando apenas um passo de fé para descerem como chuva. Há bênçãos que já foram liberadas, mas estão travadas porque você ainda não respondeu com totalidade. E é por isso que o inimigo tem tentado roubar sua constância, te cansar, te distrair. Porque ele sabe que se você persistir mais um pouco, o céu se rasga e a resposta vem. Deus te chamou porque conhece o que carrega dentro do peito. Ele conhece os gritos que você nunca soltou, as lágrimas que você enxugou sozinho, os sonhos que enterrou sem nem perceber. Mas hoje, Ele diz: eu não te esqueci, eu não desisti de você. Eu só estava esperando você se levantar de verdade. Esse levantar não é apenas físico, é espiritual, é mental, é emocional, é um romper interno, um grito de alma que faz o céu se mover. Deus está procurando aqueles que, mesmo feridos, ainda dizem: eis-me aqui. Aqueles que, mesmo sem forças, ainda se arrastam até o altar. Aqueles que decidiram confiar, mesmo sem entender. E você é um desses. Mesmo com dúvidas, mesmo com traumas, mesmo com feridas abertas, você está ouvindo essa mensagem de Jesus porque o céu acredita em você. O arcanjo Miguel está ao seu lado, não por acaso, mas por desígnio. Ele foi enviado como reforço, como proteção, como sinal visível de que sua guerra não passará despercebida. Você precisa parar de pensar que é fraco demais, pequeno demais, imperfeito demais. Deus não escolhe os prontos, Ele prepara os disponíveis. Ele capacita os que dizem sim. Ele honra os que se entregam com inteireza. E você já passou por desertos suficientes para saber que existe algo a mais reservado para sua vida. Você sente isso. Há uma força dentro de você que não é sua, é divina. É o Espírito de Deus te empurrando para a nova estação. E nessa estação,
Os fracos serão fortalecidos, os esquecidos serão lembrados, os oprimidos serão levantados. Mas é necessário romper com a apatia, romper com a acomodação, romper com o medo de se entregar de verdade. Os céus estão em guerra e as batalhas que você enfrenta aqui são reflexos diretos dessa realidade espiritual. O desânimo que vem do nada, os conflitos familiares, as portas fechadas, tudo isso está conectado com o que acontece no invisível. Mas você não está sozinho. Miguel está batalhando ao seu favor. Ele está lutando contra potestades, contra príncipes das trevas, contra planos malignos desenhados contra a sua vida. Mas ele precisa da sua concordância, precisa que você não se cale, precisa que você ore, declare, resista, porque a vitória no mundo espiritual se conquista com perseverança. Escreva: eu resisto ao mal. E se você acha que está atrasado, que perdeu tempo demais, que estragou tudo, Deus está te dizendo agora: eu sou o Senhor do tempo, eu posso restaurar tudo. Ele é especialista em recomeços. Ele transforma pó em castelo, lágrima em fonte, dor em testemunho. Mas tudo começa com um passo na direção dele, um passo de fé, um passo de confiança, um passo de rendição. O céu inteiro está te observando agora. Os anjos esperam teu movimento. Porque a tua obediência destrava coisas que estão amarradas há anos. Deus já preparou o caminho, já liberou o socorro. Mas agora Ele espera que você ande, que você rompa, que você confie de verdade. Não permita que a dúvida silencie sua fé. Não permita que o passado defina seu futuro. O que aconteceu antes foi um campo de treinamento. Todas as dores, perdas, frustrações, tudo foi permitido para te formar. Você não foi destruído porque há um propósito maior. E é por isso que Deus gritou seu nome, porque chegou a hora de usar tudo o que você viveu como arma de guerra. Suas cicatrizes agora são autoridade. Sua história agora é poder. Seu passado agora é testemunho vivo. Mas você precisa se apropriar disso. Precisa levantar a cabeça, erguer as mãos e dizer: Senhor, eu aceito meu chamado. Você não é mais vítima, você é soldado, você não é mais perdido, você é direcionado. O Espírito de Deus está soprando novos códigos espirituais sobre você agora. Há direções novas vindo, há conexões divinas sendo alinhadas, há recursos invisíveis sendo liberados. E tudo isso será acessado pela fé, não por força, não por controle, mas por confiança plena. Deus está ativando dons adormecidos, reacendendo o fogo, quebrando amarras, desfazendo palavras malditas que lançaram contra você. E toda tentativa de tragédia será anulada, porque onde Deus entra, o inferno tem que recuar. Onde Miguel pisa, o mal foge. Onde há adoração, há liberdade. Escreva: a tragédia será anulada. Não importa o que disseram sobre você, não importa quem te rejeitou, quem te abandonou, quem te traiu. Nada disso define quem você é no reino. O céu te chama de escolhido, o céu te chama de guerreiro, o céu te chama de amado. Você não está esquecido, você está sendo lapidado. Deus não te afastou das pessoas, Ele te escondeu. Porque existem batalhas que precisam ser vencidas no secreto. Existem unções que só são liberadas no silêncio. E você foi separado para algo tão grande, tão profundo, tão sobrenatural, que muitos não entenderiam se soubessem. Por isso, o processo foi solitário. Mas agora, o tempo de revelação chegou. A tragédia não vai te alcançar. O plano maligno será frustrado. O céu já decretou livramento, mas você precisa estar posicionado, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Porque quando Ele grita seu nome, não é apenas para te alertar, é para te colocar em movimento. Miguel está com a espada desembainhada e a ordem já foi dada. Agora é a sua vez de obedecer, se mover e viver aquilo que só os que escutam o som do céu conseguem viver. Há algo sendo quebrado agora no mundo espiritual.
Correntes invisíveis que te prendiam estão sendo despedaçadas uma a uma, e você sente isso no íntimo, mesmo sem entender completamente. É como se um peso antigo estivesse sendo arrancado do seu espírito, como se algo estivesse sendo arrancado do mais profundo da sua alma. Deus está operando libertação onde ninguém via. Ele está curando feridas que nem você sabia que carregava. Há vozes que sempre te diziam que você não era suficiente, que nunca conseguiria, que estava tarde demais. Mas agora, essas vozes estão sendo silenciadas pela voz do céu. A mesma voz que te chamou 4 vezes, agora te restaura com autoridade e amor. Você não é mais o mesmo. Algo em você está mudando neste exato momento e o inferno inteiro está sendo notificado disso. O arcanjo Miguel continua de pé, como guardião ao teu redor. Ele não se afasta enquanto a batalha não termina. E a batalha ainda está em curso. A pressão ainda é real. Mas agora você tem ferramentas, você tem autoridade, você tem discernimento. E mais do que isso, você tem promessas que estão prestes a se cumprir. O tempo da espera chegou no limite. A angústia que você carregou nos últimos meses foi o último empurrão que Deus usou para te posicionar. Porque às vezes Ele permite a dor não para te punir, mas para te empurrar, para te tirar da zona de conforto, para te fazer buscar o que você nunca buscou antes. E é exatamente isso que Ele fez com você. Agora você está onde deveria estar, com os ouvidos abertos, o espírito atento, o coração sensível. Deus vai te entregar algo nos próximos dias que será resposta para orações que você até já tinha esquecido que fez. Ele está restaurando laços, reconstruindo muros, reavivando sonhos. Mas entenda isso com clareza. Ele não vai fazer isso por você apenas, mas através de você. O propósito não é só te abençoar, é te levantar como bênção para outros. Há pessoas que só serão libertas depois que você se posicionar. Há portas que só se abrirão para sua casa depois que você der o primeiro passo. E se você recuar agora, não será apenas você que perde. São todos aqueles que estavam conectados ao seu sim. Você foi chamado para liderar uma mudança, não em um palco, não diante de multidões, mas em espírito, em verdade, em profundidade. A urgência da voz de Deus não foi um exagero, foi misericórdia. Ele sabia que você estava à beira de decisões que poderiam ter te destruído. Ele viu os pensamentos que tentavam dominar sua mente na madrugada. Ele viu quando você quis sumir, desaparecer, fugir de tudo. E ainda assim, Ele não te abandonou. Pelo contrário, Ele te cercou. Ele enviou sinais. Ele moveu os céus. Ele fez o invisível tocar o visível. E agora, depois de tudo isso, Ele te diz: você não foi esquecido, você foi separado. Há uma diferença entre quem vive pelo acaso e quem vive pelo propósito. E você pertence ao segundo grupo. Sua vida tem direção. E mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua guiando cada passo com precisão. Escreva: Deus guia meus passos. Você precisa entender que existem ciclos espirituais. E há ciclos que só se encerram com um ato de fé. O ciclo da dor, do medo, da confusão, ele está se encerrando agora. Mas não por magia, não por sorte. Está se encerrando porque você está despertando. E desperto, você se torna perigoso para o inferno. Quando um filho de Deus acorda, tudo ao redor dele começa a mudar. As pessoas sentem, os ambientes reagem, as trevas recuam. E é isso que está começando a acontecer ao seu redor. A atmosfera vai mudar. O que era pesado vai se tornar leve. O que era fechado começará a se abrir. Mas você precisa permanecer firme. O processo está em curso. Não volte atrás. Não permita que a rotina apague o que Deus está acendendo agora. Haverá resistências. O inimigo vai tentar contra-atacar. Vai usar vozes, distrações, situações fora de controle. Mas agora você está mais forte. Agora você sabe quem te chamou. Agora você entende que não é qualquer um. É o próprio Deus que gritou seu nome. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele envia, Ele respalda.
Quando Ele promete, Ele cumpre. A tempestade pode até vir, mas você não será levado, porque suas raízes estão sendo aprofundadas agora. Suas convicções estão sendo seladas, sua fé está sendo refinada. O ouro que há em você está emergindo. E quando isso acontece, nem o inferno inteiro pode parar o que Deus vai fazer. Você precisa crer nisso com toda a sua alma. O pior já passou. Ainda que o cenário ainda não tenha mudado completamente, algo no mundo espiritual já foi decidido ao seu favor. As batalhas agora estão sendo finalizadas. Os anjos já estão recolhendo as últimas acusações levantadas contra a sua vida. As vozes que te condenavam estão sendo caladas. E o próximo passo que Deus vai te mostrar será tão claro, tão certeiro, tão inegável, que você vai se perguntar como não viu antes. Mas não se culpe, o tempo do céu é perfeito. O silêncio de Deus não foi rejeição, foi proteção. Ele estava te preparando para o agora, e o agora chegou. Escreva, estou pronto para o novo. Você já não pode mais voltar para o que era antes. O velho você já não existe mais. Algo foi arrancado, algo foi ativado. Você foi marcado espiritualmente, e quando isso acontece, não há mais como viver no raso. Deus te quer no profundo, te quer no secreto, te quer por inteiro, porque há revelações que só chegam a quem mergulha, há estratégias que só são dadas a quem obedece no escuro. E você está nesse ponto. Você está sendo treinado para confiar quando tudo ainda parece confuso. Porque essa é a fé que move o céu. Não é a fé que espera ver para crer, é a fé que obedece antes de entender. O arcanjo Miguel permanece em posição, ele ainda está ao seu lado, porque a guerra ainda não terminou, mas agora ela já está vencida. Você só precisa continuar, só precisa persistir mais um pouco, só precisa permanecer de pé. Deus já está se movendo, o céu já está liberando o que estava retido. E você será o primeiro da sua casa a viver esse novo tempo. Será o primeiro a romper, o primeiro a quebrar maldições antigas, o primeiro a abrir caminho onde ninguém nunca entrou, porque você foi escolhido para isso. Não foi por mérito, foi por graça. E agora, essa graça vai te sustentar nos dias mais difíceis e te levantar nos dias de glória. O céu celebrou quando você decidiu permanecer. O inferno tremeu quando você decidiu obedecer, e a terra vai ver quando a promessa se cumprir, porque o que está vindo é maior do que tudo que você já viveu. E vai acontecer diante dos olhos de quem duvidou. Vai acontecer no tempo certo, do jeito certo, com a mão de Deus visível em cada detalhe. Mas até lá, continue, porque o céu já determinou. Essa guerra tem data para terminar. E a vitória já tem seu nome escrito. Você não faz ideia do que o céu está prestes a revelar sobre você. Enquanto você anda com o coração pesado, tentando entender por que certos caminhos ainda não se abriram, Deus está desenhando estratégias em silêncio, colocando peças em lugares que você nem imagina, preparando conexões e deslocando pessoas-chave que vão te ajudar a cumprir o que está escrito no seu destino. Há uma movimentação invisível acontecendo agora, tão intensa que se você pudesse ver com os olhos do Espírito, cairia de joelhos em reverência. Deus não parou de trabalhar. Pelo contrário, Ele intensificou. Ele apenas te afastou do ruído, te blindou da distração, te escondeu no secreto para que o inimigo não interceptasse o plano antes da hora. Há coisas que o Senhor revelou ao teu espírito nas madrugadas, em momentos de silêncio, em lágrimas que ninguém entendeu. E essas revelações foram sementes. Você talvez tenha pensado que era só emoção, talvez até duvidou de si mesmo. Mas agora essas sementes estão germinando. As palavras proféticas que você recebeu e arquivou no coração estão prestes a ganhar forma. As visões que pareciam distantes vão se manifestar. A unção que você sentiu de forma tímida está sendo ampliada. E a autoridade espiritual que você nem sabia que carregava está sendo ativada.
Você não é mais quem era quando tudo começou. Agora você é alguém que carrega um som. E esse som vai impactar atmosferas, quebrar cadeias, transformar ambientes. O inferno tentou abafar esse som. Tentou silenciar sua boca, roubar sua esperança, congelar sua fé. Mas o que ele não entendeu é que quanto mais ele te atacava, mais Deus te fortalecia por dentro. Você não percebeu, mas nas noites em que pensou em desistir, havia um exército de anjos ao teu redor. Miguel não apenas te guardava, ele te treinava, ele preparava teu espírito para suportar o que vem. Porque há uma diferença entre ser abençoado e ser confiado, e Deus escolheu confiar em você. Ele sabe que você não vai usar o que vai receber para se exaltar, mas para glorificar. Ele sabe que você não vai fugir do campo de batalha depois da vitória, mas vai voltar para resgatar quem ficou para trás. Por isso, o processo foi tão intenso, porque a tua missão é grande demais. Você precisa se lembrar que o céu não te mede pelo que os homens veem. Deus não te escolheu pelas tuas conquistas, mas pela tua disposição. Não importa quantos títulos você tem ou quantas vezes falhou. O que Ele procura é um coração quebrantado, um coração que diga: Senhor, mesmo sem forças, eu continuo. E esse é o coração que você tem. Um coração que já foi ferido, mas continua batendo por fé. Um coração que já foi traído, mas ainda acredita no amor de Deus. Um coração que já foi ignorado, mas não deixou de clamar. Esse tipo de coração é um altar vivo e Deus faz morada nele. Você é um desses altares. E por isso o céu não vai deixar você cair agora. Deus vai restaurar a tua voz. Vai restaurar tua autoridade, vai restaurar tua sensibilidade espiritual, vai tirar o peso dos ombros, o nó da garganta, o desânimo da alma, vai te renovar de dentro para fora, vai tirar você do cansaço da sobrevivência e te colocar no fluir da promessa. Há um novo tempo começando agora, mesmo que ainda não pareça, porque no reino tudo nasce primeiro no invisível. É o espírito que gesta antes do natural manifestar. E teu espírito já está em trabalho de parto. Você sente que algo está prestes a nascer. Está doendo porque está chegando. Está apertado porque está virando. Está escuro porque é o fim do túnel. Mas a luz vem, e com ela vem o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Escreva: estou pronto para nascer. O arcanjo Miguel continua atuando, mesmo quando você não sente. Ele não depende da sua percepção, ele age por ordem divina. E a ordem foi clara: guarde este escolhido. Não permita que a tragédia o alcance. Cubra, lute, avance. É por isso que você escapou de situações que pareciam definitivas. É por isso que você sobreviveu a ataques que destruiriam outros. É por isso que você está aqui agora, com o espírito sensível, ouvindo essa mensagem de Deus. Porque você é alvo de algo muito maior do que pensa. Deus não te chamou apenas para vencer desafios. Ele te chamou para romper gerações. O que você carrega vai influenciar seus filhos, seus netos, os filhos de pessoas que você nem conhece. Sua obediência agora vai desenhar o mapa espiritual de famílias inteiras. Por isso o céu é tão insistente com você. Não é exagero, é zelo, é proteção, é urgência. Deus não vai mais permitir que você fique em ciclos que te enfraquecem, em ambientes que te drenam, em conexões que te adoecem. Ele está separando, está limpando, está cortando o que não serve mais. E pode doer no início porque você vai achar que está perdendo, mas depois vai entender que foi livramento, que foi cuidado, que foi direção, porque o que está vindo exige espaço, exige leveza, exige santidade. Deus não coloca vinho novo em odre velho. E o que Ele preparou para você é vinho precioso, é unção refinada, é glória futura. Mas o odre precisa ser novo, precisa ser moldado outra vez. Você está nesse processo, sendo moldado, quebrado, refeito, como barro nas mãos do oleiro.
E ainda que isso te faça sentir dor, é a garantia de que algo grandioso será formado. Deus não gasta tempo com vasos que não vai usar, e Ele está investindo em você. Está investindo com tempo, com graça, com palavras, com presença. E quando Ele termina, o vaso não apenas suporta o conteúdo, ele transborda. Você vai transbordar. Vai transbordar de sabedoria, de unção, de fé, de autoridade, de compaixão. E onde você passar, as pessoas vão perceber. Porque não se trata mais de você. Se trata dele em você. Se trata da marca que ele colocou em sua alma quando gritou seu nome 4 vezes. A tragédia que foi projetada não vai prevalecer. O plano do inimigo está sendo frustrado agora. Mas não porque você é intocável. É porque você está escondido em Deus. E enquanto você permanecer nele, nada poderá te derrubar. Ainda virão tempestades, mas você estará firme. Ainda virão provações, mas você saberá quem te sustenta. Ainda virão acusações, mas nenhuma vai prosperar. Porque o selo do céu está sobre você. E Miguel está ao seu lado, com espada em punho, garantindo que a promessa se cumpra. Não desanime, não retroceda, não permita que o cansaço espiritual vença. Você está muito mais perto do que pensa. Escreva: nada vai me parar. Deus está te levantando com força dobrada. Tudo o que você perdeu será restituído com propósito. Tudo o que foi adiado será acelerado. Tudo o que foi destruído será reconstruído com alicerces ainda mais firmes. Mas agora você sabe, esse chamado exige posicionamento, exige entrega total, exige vigilância constante. Não é mais tempo de distração, não é mais tempo de se afastar e depois voltar. Agora é tempo de permanecer, tempo de habitar no esconderijo do Altíssimo, tempo de viver como quem entende que carrega destino nas mãos. Deus confiou algo eterno a você, e essa confiança precisa ser honrada com fidelidade, com santidade, com coragem. Porque o céu inteiro está assistindo, esperando, torcendo. E a hora de se levantar chegou. Chegou o momento de romper com tudo o que tentou te parar até aqui. As correntes que te mantinham preso ao medo, à dúvida e à culpa estão sendo quebradas agora pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Não há mais espaço para retrocesso. Deus está te chamando para um nível de compromisso e rendição que vai transformar completamente a forma como você caminha. A voz dele, que ecoou 4 vezes no céu, ainda ressoa nos teus ossos, porque a urgência espiritual e o tempo de ficar parado já passou. Você foi arrancado do meio da multidão porque carrega um chamado que não pode mais ser ignorado. Não é sobre religião, não é sobre status, é sobre destino. E o seu está selado com propósito eterno. O céu está te empurrando para um lugar onde o superficial não cabe. Onde não há mais espaço para orações frias, adorações vazias ou uma fé baseada apenas em conveniência. O que Deus está liberando sobre você requer profundidade, requer raiz, requer posicionamento diário até quando ninguém estiver te vendo. Porque a guerra não acontece só nos momentos visíveis. O verdadeiro campo de batalha é a mente. É quando você está sozinho. É nas horas em que ninguém aplaude, ninguém percebe, ninguém valida. E ainda assim, Deus vê. Deus pesa as intenções, sonda os corações, e Ele está olhando o seu agora. E o que Ele vê é uma chama que ainda não se apagou. Uma chama que sobreviveu a tempestades, traições, silêncios e perdas. E é essa chama que Ele veio reacender com fogo santo. Há uma liberação acontecendo agora na tua atmosfera espiritual. Deus está arrancando o entulho das palavras negativas que lançaram contra você. Está desfazendo decretos malignos que tentaram grudar na tua identidade. Está reconstruindo a imagem que você mesmo tentou destruir com suas inseguranças. O inimigo trabalhou duro para te convencer de que você era fraco demais, sujo demais, incapaz demais. Mas hoje o céu te chama pelo nome e te veste com vestes de honra. Você
não é o que fizeram com você. Você é o que Deus disse que você é. E o que Ele disse permanece. Escolhido, separado, filho, guerreiro, portador de promessas que o inferno não poderá roubar. Mesmo que tenham tentado apagar sua história, Deus preservou as páginas que ainda serão escritas. O arcanjo Miguel continua marchando ao teu lado porque a missão ainda não terminou. As estratégias do inimigo não cessaram, mas agora você tem clareza. Agora você entende que há uma dimensão espiritual te cercando o tempo inteiro. E com essa consciência, você não vai mais agir como alguém vulnerável. Vai caminhar como alguém protegido, guiado, treinado. O céu confiou a você mais do que você imaginava. E é por isso que os ataques foram tão intensos. Quando o inferno percebe a unção antes mesmo dela se manifestar, ele tenta impedir o nascimento do propósito. Mas o que ele esquece é que Deus já escreveu o final. E nesse final, você vence. Você vence não porque é perfeito, mas porque é rendido. Você vence porque decidiu permanecer mesmo sangrando. Escreva: minha vitória já veio. A próxima estação da sua vida será marcada por confrontos que trarão libertações. Deus vai permitir que situações venham à tona, não para te envergonhar, mas para te curar. Ele vai te mostrar o que precisa ser tratado com amor, mas com firmeza. Porque Ele não te quer apenas em movimento, Ele te quer curado, Ele te quer inteiro. Ele te quer livre, e essa liberdade só vem quando você encara a verdade com coragem. Não dá mais para esconder dores debaixo do tapete da rotina. Não dá mais para fingir que está tudo bem, quando o coração está sangrando por dentro. Deus conhece cada fragmento da tua alma, e está recolhendo cada parte quebrada para restaurar tudo com glória. O que Ele vai construir com os pedaços será mais belo do que tudo o que foi perdido. As próximas portas que se abrirão não serão comuns. Elas foram reservadas. Elas carregam instruções, recursos e novas conexões. Mas o acesso a elas será pelo Espírito. Não serão destravadas com influência humana, mas com obediência. Não adianta querer acelerar o processo. O que está vindo é sensível, precioso demais para ser tocado com mãos impuras. Por isso Deus está te lapidando, Ele está refinando intenções, ajustando pensamentos, reposicionando emoções. Ele está te ensinando a confiar mesmo no silêncio, a adorar mesmo sem garantias, a permanecer mesmo sem aplausos. Porque quem aprende a confiar no deserto está pronto para herdar a terra prometida. Você já enfrentou gigantes antes, mas os próximos não cairão com as mesmas pedras. O tempo da improvisação acabou. Agora é tempo de estratégia. Agora é tempo de maturidade espiritual. E Deus vai te dar discernimento para não cair em armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ele vai te ensinar a dizer não com sabedoria. Vai te mostrar que nem toda porta aberta é porta de Deus, que nem toda proposta é avanço, que nem todo aplauso é sinal de favor. Você vai aprender a se mover pelo Espírito e não pela emoção, porque os próximos passos determinarão não apenas sua vitória, mas a de muitos que virão depois de você. Escreva: eu sigo pelo Espírito. Você precisa saber que o que Deus confiou em suas mãos carrega valor eterno. Não é algo que termina aqui. É um legado. É um chamado que ultrapassa gerações. É uma marca do reino na terra através da sua vida. Você carrega dentro de si uma chave que destranca cadeias em outras pessoas. Por isso o processo foi tão intenso. Por isso, o céu precisou te preparar tanto. E agora que você está pronto, ainda que não se sinta, Deus vai te empurrar para fora da caverna. Vai te tirar do esconderijo e te colocar no campo. Porque é no campo que a fé cresce. É no campo que a promessa acontece. É no campo que os milagres se multiplicam. E é lá que Ele quer te usar. Prepare-se para ser surpreendido. O que estava demorando vai se acelerar. O que parecia morto vai reviver.
O que você achou que nunca mais voltaria vai bater à sua porta transformado. Mas lembre-se, não aceite menos do que Deus prometeu. Não negocie o propósito por migalhas emocionais. Não entregue sua paz por carências passageiras. Você está sendo posicionado em um lugar de autoridade espiritual. E isso requer vigilância, requer santidade, requer um coração inabalável mesmo diante das pressões. O Espírito Santo será sua bússola, a palavra será sua arma, a presença será sua morada. A tragédia que estava agendada perdeu a força. O grito de Deus mudou a rota. A intercessão do céu cancelou o decreto. Mas isso não é o fim da guerra. É o início de uma nova fase, onde você já não luta mais por sobrevivência, mas por avanço. Você vai avançar, vai conquistar, vai restaurar, vai estabelecer territórios espirituais, porque o reino está dentro de você. E onde você pisar, Deus estará contigo. Onde você declarar, haverá mudança. Onde você interceder, algo será liberado. Porque agora você entendeu. O chamado é real, a urgência é real e o tempo é agora. Não há mais volta. Quando Deus chama pelo nome, quando o céu grita por alguém com tanta urgência, é porque esse alguém foi separado para algo que vai além da lógica humana. Você foi marcado com destino. Não é mais uma questão de querer ou não, de ter forças ou não. É uma questão de resposta. Uma resposta interior que muda tudo. Uma resposta que ativa caminhos que estavam selados. Uma resposta que dá a legalidade para o céu agir em todas as áreas da sua vida. Deus não está te oferecendo uma vida confortável. Está te chamando para uma vida com propósito. E o propósito nem sempre é fácil, mas sempre é eterno. Você está agora num ponto decisivo, onde a obediência vai determinar se você vai apenas sobreviver ou se vai viver aquilo que foi escrito antes mesmo de você nascer. Porque há promessas que não podem mais esperar. O tempo do preparo foi intenso. Os desertos que você enfrentou não foram à toa. Cada lágrima, cada não compreendido, cada porta fechada, cada despedida dolorosa. Tudo foi orquestrado para te levar ao ponto exato onde você se encontra agora. E agora o céu te apresenta um caminho novo. Um caminho estreito, sim, mas cheio de glória. Um caminho em que poucos têm coragem de entrar, mas que reserva recompensas que o mundo jamais poderá oferecer. Você tem sentido o peso da guerra, tem sentido o cansaço de batalhas travadas em silêncio. Tem momentos que tudo em você quer parar. A alma grita por alívio, o coração pede paz, o corpo clama por descanso. Mas existe uma força divina que te empurra, mesmo quando tudo em você parece querer desistir. Essa força não vem de você, vem do propósito. Vem do que Deus plantou no seu espírito quando te chamou pela primeira vez. É por isso que você não caiu. É por isso que você continua aqui. Não é sobre a sua força, é sobre a graça que te sustenta quando você pensa que não vai aguentar mais um dia sequer. Escreva: a graça me sustenta. Há um som novo vindo dos céus em sua direção. Um som que está convocando os filhos que estavam adormecidos. Um som que separa os preparados dos distraídos. Um som que ativa o espírito e realinha o coração com a vontade de Deus. Você consegue sentir? Algo dentro de você começa a vibrar. É como se o espírito estivesse gritando: chegou a hora, porque chegou mesmo. A hora de romper com tudo que atrasava. A hora de abandonar hábitos que silenciosamente roubavam sua unção. A hora de fechar as brechas espirituais que te deixavam vulnerável. A hora de se revestir de autoridade e começar a guerrear pelas promessas que são suas por direito. O que o céu tem para você não será entregue nas mãos de quem está brincando de ser crente. Será entregue nas mãos daqueles que, mesmo fracos, permanecem fiéis. Deus está te chamando para caminhar com Ele em uma intimidade que você nunca viveu antes. Um lugar onde sua voz será reconhecida no céu, onde suas orações causarão movimentações angelicais, onde sua fé abrirá caminhos impossíveis, mas isso exigirá entrega total,
sem reservas, sem condições, porque onde Deus quer te colocar, só entra quem está disposto a morrer para si mesmo e viver por completo para a glória dele. Os próximos dias serão como o divisor de águas. Muitos ficarão para trás, presos ao conforto, às distrações, às emoções instáveis. Mas você foi chamado para ir além, você foi chamado para marcar sua geração. E quem carrega esse tipo de chamado precisa estar pronto para renúncias que ninguém mais entende. Haverá dias em que você se sentirá só. Dias em que sua fidelidade não será reconhecida por ninguém. Dias em que o céu parecerá em silêncio. Mas nesses dias, lembre-se, o céu não abandona guerreiros. O silêncio de Deus nunca é ausência. É treinamento, é refinamento, é alinhamento. Ele está te ensinando a caminhar pela fé, não pelas evidências. Está te ensinando a confiar no caráter dele mesmo quando você não vê sinais. Porque confiança de verdade nasce na ausência do visível. E é essa fé que Deus quer gerar em você. Uma fé que atravessa o invisível e traz à existência o que parecia inalcançável. O arcanjo Miguel permanece ativo ao seu redor. E ele não apenas te protege, ele avança contigo. Ele vai à frente, desfazendo armadilhas, desmascarando inimigos, cortando laços invisíveis que tentavam te prender ao passado. Deus liberou Miguel porque o que está em jogo não é pequeno. O inferno já percebeu que você está prestes a ocupar o lugar que Deus reservou para os escolhidos. E por isso, o cerco apertou. Por isso, os ataques ficaram mais sutis e emocionais. Mas agora, você está mais desperto. Você já sabe discernir, já sabe onde pisar e onde não voltar, porque o Espírito Santo está te guiando com precisão e você não vai se perder de novo. O tempo da lamentação acabou. Agora é tempo de proclamação, tempo de declarar o que o céu está dizendo, mesmo que ainda não veja nada. Porque quando você fala alinhado com Deus, o mundo espiritual se move, portas se abrem, correntes se rompem, céus se rasgam, milagres descem. E você foi chamado para isso, para ser boca profética na terra, para ser voz que anuncia libertação, para ser canal de glória no meio do caos. O mundo precisa ouvir o som que você carrega. O céu quer usar a sua história, sua dor, sua jornada como instrumento de cura para outros. Por isso, você não pode mais se calar. Escreva: sou voz profética. Deus está selando um novo ciclo sobre sua vida. Ele está removendo o que era velho, o que era pesado, o que estava preso por religiosidade, medo ou culpa. Ele está limpando o templo, está reestruturando os alicerces, está reativando promessas que estavam adormecidas. Não foram canceladas, apenas estavam esperando o tempo certo. E esse tempo é agora. Você verá nos próximos dias pequenas confirmações que serão como setas divinas apontando o caminho. E quanto mais você obedecer, mais rápido as promessas vão se cumprir. A obediência será a chave. Não questione, não negocie, apenas diga: eis-me aqui, porque cada passo de obediência te aproxima de uma manifestação poderosa. Haverá cura, cura de traumas antigos, cura de relacionamentos quebrados, cura de áreas que você acreditava que estariam feridas para sempre. Deus está tocando onde ninguém nunca tocou. Está indo nas raízes, está arrancando mentiras, vergonhas, palavras lançadas na infância, dores escondidas debaixo de sorrisos forçados. E ao curar você, Ele vai curar através de você, porque curados se tornam curadores, libertos se tornam libertadores. O céu vai usar sua dor como chave, e onde você for, o ambiente mudará, porque agora você carrega mais do que cicatrizes. Você carrega glória. Você não precisa mais correr atrás de aprovação. O selo de Deus sobre você é suficiente. Ele te conhece por dentro. Ele viu sua entrega secreta. Ele recebeu suas orações silenciosas. E agora Ele diz:
Eu me agrado de ti. E quando Deus se agrada de alguém, não importa quem se levante contra. A graça cobre, a glória protege, a unção exalta. E o tempo do céu sempre cumpre o que ele prometeu. Ainda que pareça demorado, virá. Ainda que pareça distante, já está a caminho, porque ele é fiel para completar aquilo que começou. Este é o dia em que o céu te confirma. Você foi chamado, separado e enviado, e nada poderá deter o que está escrito sobre a sua vida. Porque quando o céu grita seu nome, o inferno se cala, e a terra se curva diante da autoridade que o próprio Deus colocou dentro de você. Agora é como se o céu inteiro estivesse em silêncio, aguardando apenas a tua reação. Há uma expectativa espiritual ao teu redor, porque os céus sabem que esta é a tua hora decisiva. A dimensão da glória que está vindo sobre você não será liberada para quem ainda vive de forma morna, hesitante, dividida entre fé e medo. Deus está colocando diante de você um novo nível de responsabilidade espiritual, e isso exige uma entrega profunda. Você não pode mais negociar sua identidade com vozes que não conhecem seu destino. Não pode mais se diminuir para caber em espaços que Deus já te chamou para sair. O chamado agora exige postura. O céu está te dando vestes novas, autoridade renovada e um manto que só é entregue àqueles que suportaram o fogo e permaneceram firmes mesmo sem reconhecimento. Você foi provado em silêncio. Ninguém viu suas batalhas mais difíceis. Ninguém sabe o quanto você teve que se calar quando queria gritar. O quanto você suportou quando tudo em você dizia para parar. O quanto você se escondeu para não escandalizar, para não machucar, para não contaminar o ambiente com sua dor. Mas Deus viu, Deus ouviu, e Deus guardou cada lágrima como semente. Semente que agora germina como honra, como resposta, como portas que ninguém poderá fechar. Ele viu você no vale e decidiu que é hora de te exaltar. Não porque você pediu, mas porque você suportou. Não porque você exigiu, mas porque você confiou. E agora, há um derramar que virá sobre sua vida que vai afetar todos ao seu redor. O que está sendo liberado sobre você vai exigir silêncio no espírito. Não será algo barulhento, espalhafatoso ou cheio de aparência. Será puro, discreto, mas extremamente poderoso. Você vai começar a perceber uma paz diferente, uma clareza que não tinha antes, uma convicção inabalável. Mesmo quando tudo estiver incerto, você vai saber que está no centro da vontade de Deus. Isso é fruto da rendição. É o tipo de glória que só vem para quem já foi quebrado, para quem já foi moído, para quem já morreu para si mesmo. Você chegou até aqui porque não desistiu. E agora vai viver o que muitos sonham, mas poucos têm coragem de atravessar o processo para alcançar. Escreva: eu não desisto mais. Deus está realinhando sua história, ajustando pontos que pareciam fora de lugar, consertando erros que nem você sabia que tinha cometido. Porque o Pai que te chamou é o mesmo que te corrige, te molda, te refaz com amor. E Ele está dizendo: não temas o novo, não resistas ao meu mover. Há uma transição acontecendo na sua mente, no seu coração, no seu ambiente. Você está deixando o que era temporário para entrar no que é eterno. E esse tipo de transição dói, causa desconforto, te faz duvidar de si mesmo. Mas é justamente aí que a fé nasce madura. Deus está usando cada desconforto para te empurrar para o lugar que você já deveria estar. Não olhe para trás. O que ficou não faz mais parte do seu chamado. O arcanjo Miguel permanece em vigília. Ele ainda não baixou a espada, porque mesmo com a tragédia cancelada, o inimigo continua tentando pelas brechas. E agora, o maior risco não está fora, mas dentro. São os pensamentos, as inseguranças, as memórias que insistem em tentar te prender. Mas Deus está dizendo: você já foi liberto. Não volte mais ao cativeiro.
O Egito que ficou para trás não pode mais ser sua referência. O deserto que você atravessou não define quem você é. Agora você está diante da promessa, e ela exige que você creia mais do que sente, que você ande por fé e não por emoções. Porque o que o céu preparou não depende do que os seus olhos veem, mas do que o seu espírito acredita. A sua identidade foi restaurada, e com ela vem autoridade. Você já não é a mesma pessoa que entrou nesse processo. Algo mudou, algo foi ativado. A unção que repousa sobre você agora não é mais a mesma. Há fogo novo nas suas palavras, há peso novo na sua adoração, há direção nova nas suas decisões. Deus vai começar a te usar em áreas que você nunca imaginou. Vai te levar a ambientes onde sua presença será desconfortável para quem está fora da vontade dele. E você precisará manter o foco. Precisará andar em discernimento. Nem tudo que parece honra é bênção. Nem toda conexão é divina. Nem todo convite vem do trono. E é por isso que a intimidade com Deus precisa ser inegociável. Porque só quem ouve o sussurro do céu não se perde nos gritos da terra. Escreva: eu ouço o céu. Há uma atmosfera de restituição se formando sobre sua vida. Aquilo que foi roubado está sendo restituído em dobro. O que foi interrompido será reiniciado com força total. O que parecia enterrado voltará à superfície com mais vida do que antes. Deus está escrevendo uma nova versão da sua história, e essa versão não carrega as marcas do fracasso, mas os sinais da graça. Você será reconhecido não pelo que sofreu, mas pelo que superou. Não pelo que perdeu, mas pelo que carregou mesmo em meio às perdas. Há um favor sobrenatural que será derramado sobre você, que abrirá portas sem explicação humana. E quando te perguntarem como aconteceu, sua única resposta será: foi Deus. As guerras que você venceu em secreto agora serão vistas publicamente em forma de testemunho. E não será para sua glória, mas para que muitos saibam que ainda existe um Deus que levanta os caídos, restaura os quebrados e honra os fiéis. Você será sinal para os que duvidam. Vai atrair os que estão feridos. Vai ser abrigo para os que já não têm esperança, porque há cura na tua história, há cura no teu sim, há cura na tua entrega. Você é resposta. E é por isso que não pôde desistir, porque Deus confiou em você algo que só você poderia carregar. O céu está liberando velocidade nos processos. Aquilo que levaria anos será acelerado. O que parecia distante será alcançado em poucos passos. Mas o seu coração precisa estar limpo, sem mágoas, sem orgulho, sem disputas. A bênção que Deus vai te dar não pode ser contaminada por sentimentos que não vêm dele. Por isso, ele te limpou. Por isso, te quebrou. Por isso, permitiu o silêncio, a solidão, a espera. Porque ele queria que quando tudo se cumprisse, você estivesse com o coração totalmente alinhado ao propósito. Agora chegou a hora. Hora de viver sem medo. Hora de confiar sem reservas. Hora de avançar sem olhar para trás. Você não será reconhecido apenas por palavras bonitas, mas por frutos visíveis. O Espírito Santo vai te conduzir com precisão. Vai te alertar antes da queda, vai te levantar antes do desânimo, vai te lembrar quem você é antes que o mundo tente te definir de novo. Você foi selado, e não há selo maior do que aquele que vem do céu. Caminhe com autoridade, viva com propósito e declare com fé: chegou o meu tempo. Quando o céu determina um novo tempo, nenhuma força contrária pode impedir. Não importa o quanto o inimigo tente sabotar, não importa quantas palavras contrárias foram lançadas, nem mesmo os erros do passado têm poder de cancelar aquilo que Deus estabeleceu. E é exatamente onde você está agora, diante de um tempo que foi determinado por Deus, não pelo acaso. Você entrou em uma estação onde as coisas vão começar a se encaixar. O que antes era confuso será esclarecido. O que estava preso será destravado.
O que parecia adiado por tempo demais começará a fluir com naturalidade. Não por mérito, mas por obediência. Você resistiu, você permaneceu, você não se calou, mesmo quando a alma gritava em desespero. E o céu viu isso como sinal de maturidade espiritual. Agora, o que Deus quer fazer em você vai refletir muito além da sua vida pessoal. Há territórios espirituais que Ele está te confiando. Territórios que envolvem pessoas, famílias, cidades. Territórios onde o inimigo achava que reinava livremente, mas que agora estão sendo tomados de volta pela sua intercessão, pela sua adoração, pela sua entrega. Você é parte de uma ofensiva celestial. O grito do céu que te chamou foi também o decreto de guerra contra tudo que estava ocupando o lugar da promessa. Por isso você tem sentido o peso que outros não sentem. Por isso você tem enfrentado pressões que ninguém ao seu redor consegue entender. Porque você foi convocado, e essa convocação tem peso, tem responsabilidade, mas também tem cobertura divina. O arcanjo Miguel ainda está em campo, e sua missão não terminou, porque o que estava tentando se levantar agora vem com mais sutileza. Não são mais batalhas barulhentas, agora são pensamentos disfarçados de lógica. São distrações que parecem inofensivas, são propostas que tentam roubar seu foco. E é aí que você precisará da sensibilidade do espírito. Porque as próximas batalhas não serão vencidas na força do braço, mas na profundidade do discernimento. Deus vai te mostrar o que é dele e o que é distração. Vai te dar sonhos, visões, alertas no espírito. E cada vez que você obedecer, algo no mundo invisível vai se movimentar. Cada sim seu ao céu será uma derrota para o inferno. Cada renúncia vai quebrar uma legalidade antiga. E cada passo de obediência vai atrair um nível novo de glória. Você está sendo estabelecido como referência espiritual. E não, isso não tem a ver com fama ou visibilidade. Tem a ver com autoridade. Quando você fala, demônios reconhecem. Quando você ora, céus se abrem. Quando você declara, atmosferas mudam. E tudo isso foi conquistado no secreto. Deus te viu chorando no escuro e agora vai te honrar à luz do dia. Mas lembre-se, essa honra não é para exaltar teu nome, é para exaltar o nome dele através da sua vida. Porque quando Deus levanta alguém, ele levanta com propósito. E esse propósito sempre será maior do que qualquer reconhecimento humano. Escreva: fui levantado por Deus. Você vai começar a perceber que as portas certas se abrirão com leveza. Não haverá manipulação, não haverá forçação, não haverá desgaste, porque quando Deus abre, ninguém precisa empurrar. Ele já foi à frente, já limpou o caminho, já preparou o ambiente. Mas ao mesmo tempo, Ele também vai te mostrar portas que parecem boas, mas não vêm dele. Portas que brilham por fora, mas por dentro escondem armadilhas. E você vai precisar dizer não com coragem. Porque dizer sim para o que é de Deus também significa fechar a porta para aquilo que é apenas bonito, mas vazio. E você já não pode mais perder tempo com o que não te leva para o centro da vontade dele. Deus está reposicionando a sua visão. Aquilo que antes te ofendia, agora não te afeta mais. O que antes te feria, agora não tem mais poder, porque sua alma está sendo curada, está sendo ajustada, está sendo elevada a um lugar onde a ofensa não te alcança, onde a crítica não te paralisa, onde o passado não dita mais o ritmo do teu presente. Você está sendo liberto de dentro para fora. Não são só correntes espirituais que estão caindo, são correntes emocionais, mentais, afetivas. Deus está te devolvendo a liberdade de andar leve, de pensar com clareza, de sonhar sem medo de quebrar de novo. Porque Ele sabe que para voar, você precisa se livrar do peso que carrega há anos. E nesse novo voo, Ele vai te levar a lugares improváveis. Gente que nunca ouviu falar de você vai sentir o impacto da tua fé. Pessoas que estavam à beira do abismo vão voltar por causa de uma palavra que você liberar.
Famílias serão restauradas por causa de uma simples oração sua. Porque agora, mais do que nunca, o Espírito Santo vai fluir através de você com liberdade. Ele encontrou espaço, ele encontrou um altar. E onde há altar, há fogo. E onde há fogo, há avivamento. E esse avivamento não começa em eventos. Começa em pessoas como você, que decidiram não recuar quando todos desistiram. Que decidiram permanecer mesmo quando parecia não fazer mais sentido. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo, onde está escrito Obrigado ou Valeu, e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.